Bem-vindo ao canal. Antes de começar, é importante esclarecer que existem diferentes tipos de anjos. As várias religiões existentes no mundo utilizam a figura dos anjos em suas crenças, o que significa que existem diversas interpretações diferentes. No entanto, neste vídeo, utilizarei a interpretação dos anjos pelos cristãos, mais especificamente pelo catolicismo. É possível que, se não for cristão ou católico, você reconhecerá algumas divisões e nomes, mas pode haver algumas diferenças. Os anjos não são deuses, mas são deidades que surgiram do divino. De acordo com a tradição cristã, eles foram criados por Deus para servir como intermediários entre a humanidade e o divino. Suas asas ajudam a facilitar o transporte entre a terra e o céu. Os anjos não nascem, não morrem e não se reproduzem, e não têm uma forma definida. Embora possam assumir uma forma humana, eles não têm peso ou altura, e não se sabe exatamente quando foram criados. A única coisa que se sabe é que eles estavam presentes desde o início da criação da Terra, apesar de serem mais inteligentes do que os humanos. Eles não são oniscientes. Os anjos estão sempre próximos a Deus e prontos para ajudar a humanidade, embora não se saiba quantos anjos existem. O livro do Apocalipse indica que existem milhões e milhões e milhares durante a Idade Média. Vários teólogos tentaram dividir os anjos em coros angelicais. Pseudo-Dionísio e Tomás de Aquino fizeram uma divisão de acordo com a própria Bíblia, que começou de baixo para cima. Os anjos mais próximos dos humanos estão nesta esfera e eles interferem em nossas vidas. Acredita-se que esses anjos possam desempenhar o papel de mensageiros divinos, transmitindo mensagens importantes aos humanos, quando necessário. Além disso, devido à sua proximidade com Deus, esses anjos possuem grande poder e sabedoria, sendo capazes de influenciar indiretamente nossas vidas por meio da oração e devoção. Os anjos da guarda são os mais próximos de nós. Eles são designados por Deus para proteger e guiar cada indivíduo desde o nascimento até a morte. Comumente acredita-se que cada pessoa tenha um anjo da guarda pessoal que atua como guardião espiritual. Esse anjo protege a pessoa de perigos físicos e espirituais e a guia pelo caminho certo. Apesar disso, é importante enfatizar que os anjos da guarda ocupam uma posição hierárquica mais baixa em relação a outros anjos. Mesmo assim, eles cuidam e guiam os humanos e frequentemente fornecem sinais de aviso quando algo ruim pode acontecer. Quando você tem aquela sensação de que algo ruim pode acontecer, pode ser o seu anjo da guarda tentando te avisar, provavelmente. Este aqui é o mais conhecido, talvez lutando com o anjo da guarda. Os arcanjos são aqueles encarregados por Deus de realizar missões que vão além da compreensão humana. O mais conhecido deles deve ser, provavelmente, Miguel. Inclusive ele é o único na Bíblia que é realmente chamado de arcanjo. Agora vou ler um trecho da Bíblia aqui, que cita Miguel como sendo um dos arcanjos. Estou usando uma Bíblia católica. Em Judas 9, está escrito o seguinte: quando o arcanjo Miguel disputava com o demônio, ele discutiu sobre o corpo de Moisés e não se atreveu a lançar contra ele uma acusação injuriosa, mas disse: "O Senhor te repreenda." Gabriel, que seria outro arcanjo, nunca foi citado como um, mas ele está sempre usado como o mensageiro principal de Deus. Por exemplo, quando ele foi lá para transmitir informações para Maria de que ela seria a mãe de Jesus. Outro anjo, conhecido como Rafael, que está associado à cura e proteção de viajantes em geral. Dizem que existem 7 arcanjos, mas apenas o nome desses 3 é conhecido. Mas além desses 3 arcanjos mais conhecidos, há também outros mencionados em tradições religiosas, como Muriel e Jofiel. Acredita-se que cada arcanjo tenha uma missão específica e atue em diferentes áreas da vida humana, e além de mensageiros, eles são responsáveis por transmitir a vontade de Deus para outros anjos e seres humanos, e são frequentemente descritos como guerreiros celestiais que lutam contra as forças do mal, sendo considerados líderes das forças celestiais que lutam contra Satanás. Anjos conhecidos como principados têm um papel importante no mundo celestial e terreno, sendo responsáveis por transmitir advertências e instruções a líderes mundiais, incluindo governantes, reis e príncipes. Eles não se limitam apenas a isso, mas também cuidam do bem-estar de cidades, países, estados e continentes, trabalhando para manter a harmonia e a paz no mundo. De acordo com as Sagradas Escrituras,
Os principados são mencionados diversas vezes, como no livro de Daniel, onde o anjo Gabriel fala sobre o príncipe da Persíada e o príncipe de Israel. Os principados também são conhecidos por serem muito rigorosos com aqueles que ignoram as advertências de Deus e vão contra a sua vontade. Eles costumam aparecer com uma coroa de 7 pontos, símbolos de sua autoridade celestial, e em algumas ocasiões eles também carregam uma cruz representando fé e devoção, embora muitos possam considerar os principados subordinados às classes mais altas de anjos. Eles têm uma importância inquestionável na hierarquia celestial. A segunda esfera é uma das mais importantes no universo, pois está situada entre o céu e a terra. Nela habitam seres angelicais que estão constantemente cumprindo as ordens de Deus, mantendo a ordem cósmica e ajudando a cumprir a vontade divina. Além disso, essas entidades celestiais estão muitas vezes envolvidas em batalhas espirituais contra as forças do mal, lutando para proteger o plano divino. Os anjos nessa esfera também são responsáveis por transmitir mensagens divinas aos seres humanos. Servindo como mensageiros celestiais, suas mensagens são sempre de amor, paz e orientação, e podem ser recebidas por aqueles que buscam conexão espiritual. Esses anjos têm grande poder de concentração, pois são responsáveis por transmitir e transformar pensamentos divinos. Geralmente, são retratados segurando uma espada em chamas para afastar os demônios, assim como cuidar da memória e história da humanidade, bem como dos animais e elementos como água, terra, fogo e ar. Esses anjos são representados como guerreiros celestiais com armadura e espadas prontos para proteger e combater o mal. Sua função é manter a ordem divina no universo e garantir a prevalência do bem sobre o mal. Eles também são responsáveis por transmitir a vontade divina para outras ordens angélicas, como principados e potestades. Essa distinção é importante, pois entre os demônios há anjos caídos. Se você está interessado em um vídeo que aborda os tipos de demônios, por favor deixe um comentário abaixo. Esses anjos são capazes de realizar milagres e geralmente aparecem na forma de jovens homens segurando um cajado ou bastão, e também são retratados como seres alados, com raios de luz emanando de seus corpos. Além de ajudar a fortalecer a fé e proteger as pessoas contra as forças do mal e obstáculos na vida, os anjos também têm poderes sobre a natureza, podendo acalmar tempestades, ondas e terremotos. Esses são os ministros de Deus descritos como seres com grande autoridade e poder que agem como governantes e juízes divinos. E estão associados à justiça divina e muitas vezes aparecem nas escrituras sagradas como aqueles que castigam ou punem aqueles que desobedecem a Deus. São retratados carregando uma espada que simboliza seu poder e autoridade sobre os demônios, e eles também fazem tudo para que o universo não se desequilibre entre os anjos. São os mais antigos, carregam o cetro e uma espada que simbolizaria seu poder sobre os coros inferiores. Esses são os anjos mais próximos de Deus. Os tronos protegem o poder divino e também passam missões aos anjos inferiores. Quase sempre aparecem na forma de jovens ou no redemoinho de luz. Eles estão sempre segurando uma harpa ou uma lira, porque gostam tanto de música. Os anjos muitas vezes são associados à virtude da humildade e são conhecidos por sua devoção. Após a história de Adão e Eva sendo expulsos do jardim do Éden por Deus, anjos foram encarregados de proteger o local da árvore da vida e os registros divinos. Esses anjos são conhecidos como querubins e são retratados como criaturas aladas com cabeça de touro, homem, águia e leão. Com o tempo, a imagem dos querubins foi amaciada e retratada como crianças, como em A Pintura de Rafael na Itália, onde um querubim é retratado como um menino gordinho. Em algumas tradições, os querubins também são descritos como seres com muitos olhos, simbolizando sua capacidade de ver tudo. Eles são considerados os anjos mais próximos a Deus e são dedicados a louvá-lo e adorá-lo. Serafins estão entre os anjos mais antigos, puros e elevados. Sua responsabilidade é proteger o Santo Trono. Eles são descritos como tendo 3 pares de asas, um para cobrir seu rosto para que não estejam sempre olhando para Deus, um para voar logicamente e para cobrir os pés. Em alguns lugares dizem que na realidade, em vez de cobrir os pés, esses pares de asas cobrem os genitais porque eles não se reproduzem. Em hebraico,
O nome serafins significa o que queima. Por isso, na maioria das representações, eles aparecem sempre em chamas ou com um raio de prata médio. Um exemplo que posso dar de ser assim para você é um que provavelmente todo mundo conhece, o Metatron, que seria o anjo supremo, o escriba de Deus. E alguns dizem que ele é possivelmente o anjo mais poderoso. Em alguns lugares dizem que ele é o anjo mais próximo de Deus. Metatron é frequentemente representado como um ser colossal, com asas e vários pares de olhos e asas, o que simboliza sua onisciência e onipresença. De acordo com a tradição, ele é um dos poucos anjos que podem se comunicar com Deus e receber instruções divinas. Outra entidade que posso mencionar é o Leviatã, sim, a serpente gigantesca, aquele monstro oceânico. Ele pode ser mencionado como sendo um serafim, mas é claro que ele é um anjo caído. Deixe nos comentários se você quer um vídeo só sobre os anjos caídos. Esse foi o vídeo, espero que você goste. Não se esqueça de avaliá-lo deixando um gostei e se inscrevendo no canal. Obrigado.